Haja vista que o descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, esse demônio bandido, de terra, só não está acontecendo porque ainda existe resquícios de justiça no Brasil. Mas observo que isso demorará muito pouco tempo. Está liberando 9 bilhões, mais cargo de segundo escalão, para calar aqui a direita que tanto branda pelas liberdades e pelo direito de propriedade, direito à vida. Como orienta? Aquilo que a gente fala estimula comportamento, de verdade. Nós podemos divergir, aqui tem um abismo ético, político, programático, ideológico entre nós. Mas assim, sinceramente, quando se chama um ser humano de demônio, até pelo que vocês estão votando aqui, desculpa, vossas excelências estão votando aqui, isso é muito mais incitação à violência e ódio do que uma manifestação cultural dentro de um contexto mais amplo. Tá provocando Torna-se hipocrisia. Vossas excelências podem discordar do presidente Lula, mas quando se chama de demônio, milhões de pessoas escutam, milhões de pessoas veem. Isso vai estimular que tipo de cultura no Brasil? Não é de divergência, é de violência. Aí eu vejo hipocrisia. Pedir desculpa pro demônio. Obrigado, deputado Pastor Henrique. Senhor. Eu acho... E não foi... Tá, vamos falar de verdade então. Vamos falar de verdade. Nós estamos nessa casa aqui, nessa comissão, como parlamentares. Vossas Excelências estão defendendo os terroristas que atentaram contra essa casa? É isso mesmo? Estão defendendo os criminosos que quebraram a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal? A parte inocente, defendendo a parte inocente. Que parte inocente? Quem foi definido que é inocente? Até que se prove o contrário. Então, estão defendendo o quê? Estão defendendo... Não. Até que se prova o contrário, todos são inocentes ou todos são condenados. Ou todos são culpados. Há um processo. Se Vossas Excelências tiverem um mínimo de condição de ouvir. Não, você ouviu dizer o contrário? Vossa Excelência está nervoso por quê? Ah, então. Senhores. Então, quem sabe um dia a gente vai ver você nervoso, porque se for no tom de ameaça, aqui não tem ninguém com medo de ameaça. Eu só quero poder garantir, Vossa Excelência, presidente, prossiga, o meu pronunciamento, a minha defesa. Tá, então, primeiro, novamente a pergunta. Estão defendendo quem? Os criminosos, os terroristas que quebraram essa casa, o Supremo Tribunal Federal, o Senado, o Palácio do Governo? É isso? Essa é a proteção com essa tentativa dessa moção? Há um processo de investigação em curso pelos órgãos competentes. Tem uma CPMI para ser instalada, inclusive. Para ser instalada para a gente poder também investigar. E tem deputado também que vai ser passivos de investigação também. Pelo processo de conivência, pelo processo de participação direta ou indireta naqueles atentados contra a democracia, contra esta casa. Porque é bom lembrar o papel da gente, né? Não é defender a integridade desse espaço que nós representamos, nós fomos eleitos e eleitas para isso. Então, me estranha muito ver uma moção de repúdio como essa, que é como se os parlamentares estivessem se colocando na defesa daqueles terroristas que quebraram esta casa, repito, o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, o Palácio do Governo, que deram prejuízo aos cofres públicos, porque é com recurso público que foi reparado, inclusive, as destruições que foram feitas. Então é muito importante, senhor presidente, que essa comissão, tudo que é aprovado aqui, tudo que se passa aqui, fica nos anais da história, né? Fica registrado aqui. Então eu prezo, inclusive, pelo bom andamento e pelo registro que ficará na história da atuação dessa comissão. Senhor presidente, o deputado Carlos Vera me convenceu, eu quero subscrever
o requerimento do colega Perfeito. deputado Assis. Aqui, o Sargento Gonçalves, deputado Sargento Gonçalves, Capitão subscreve. Alden subscrever também. Capitão Alden, subscreve. Júnior Amaral subscreve. Júnior Amaral subscreve. Paulo Bilin subscreve. Perfeito. Deputado Fábio Costa subscreve também. Senhores. Coronel Ulisses subscreve. Coronel Ulisses. Aqueles que concordam com o requerimento número 146 de 2023 de autoria do deputado Coronel Assis, que requer moção de repúdio ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, permaneçam como se acham. Aprovado com os votos contrários, deputado Pastor Henrique, deputada Duda, deputada Adriana, deputado Carlos Veras. Respeitando a posição do deputado Coronel Assis, trago aqui algumas informações para contextualizar o que foi referido. Promovida pelo grupo teatral Trupe Olho da Rua, a intervenção Democracia Limitada durou cerca de 2 horas e foi feita no contexto de outras manifestações culturais. Trata-se de uma manifestação cultural crítica ao que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a tentativa de golpe e atentado contra a democracia. Portanto, nesse caso, sendo a manifestação de uma posição política e uma opinião acerca do que aconteceu no dia 8 de janeiro, não havendo incitação à violência nem ao ódio, e também dentro de múltiplas outras manifestações culturais. Como vossas excelências sabem, da minha postura aqui, de qualquer lado, eu não sou alguém entusiasta de violência, ódio, ameaça, intimidação. Isso não é bom, em hipótese alguma, para a democracia, e dialogo, sinceramente, com o sentimento e a perspectiva que o Coronel Assis coloca. Só estou aqui contextualizando que foi uma manifestação cultural, sim, com uma posição política, sim, crítica aos acampamentos golpistas que culminaram no dia 8 de janeiro. A Feira da Reforma Agrária do MST reuniu mais de 320 mil pessoas, vendendo mais de 560 toneladas de alimentos. Ou seja, uma feira que movimentou a economia, fortaleceu a agricultura no campo, vendeu alimento para a cidade, contou com a participação de diversos artistas, por exemplo, Chico César, Lenine, Zeca Cabaleiro, e dentro dessa feira, da democracia, da cultura popular, das múltiplas manifestações culturais, da defesa da reforma agrária, da soberania alimentar, da valorização da agricultura familiar, houve uma manifestação cultural de um grupo de teatro colocando politicamente a sua crítica ao golpismo representado pelos acampamentos. Não caracterizo como incitação ao ódio, não caracterizo como incitação à violência, não caracterizo como usurpação do direito à liberdade de expressão. Nesse caso, vejo manifestação cultural e política dentro de uma feira muito potente, insisto, reuniu mais de 320 mil pessoas, porque o MST, embora seja alvo de muitas críticas, e podemos aqui debater sobre elas, é amplamente acolhido por setores diferentes da sociedade brasileira e até mesmo fora do Brasil. Respeito a moção de repúdio, mas me coloco contrariamente a ela.